o Abel no Palmeiras. São 186 jogos, 107 vitórias, 45 empates e 34 derrotas. Um aproveitamento de 65,6%, isso em quase 3 anos, é muito tempo no comando. 317 gols marcados, 150 gols sofridos, 226 grandes chances cedidas e 407 criadas. 10 finais e 7 títulos. Aí a pergunta que eu faço para vocês, que sempre é recorrente, mas tem que voltar sim, eu acho que é teimar com a história dizer que o Abel não é o maior, eu não estou falando o melhor, o maior treinador da história do Palmeiras. Um cara que tem menos de 3 anos de comando, 7 títulos, 10 finais, e aí 2 Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, ninguém conquistou o que o Abel conquistou pelo Palmeiras. O melhor, você quer dizer? Não, o maior. Maior o melhor talvez não. Maior em conquistas? É o maior para a história. Quem que conquistou mais pelo clube? Quem que deu mais títulos pro clube? É isso que eu chamo de maior. Bom, é o seguinte, eu quero que vocês aqui, Flávio Prado, Vanderlei Nogueira, Piperno, você me apontem 9 técnicos no mundo melhores do que o Abel. Então o Abel, que eu critiquei muito, porque ele realmente estava no início conhecendo o terreno no futebol brasileiro, é essa a impressão que eu tenho hoje, né? Que ele jogava só de um jeito. E ele tomava muito pau por causa disso, né? Ele estava reconhecendo o terreno. Me aponta hoje 9 técnicos no mundo superiores ao Abel. Então o Abel está entre o top 10 do mundo, na minha concepção. Na minha visão, ele está entre os 10 melhores treinadores do mundo, o Abel. Não dá para questionar isso é absolutamente, na minha concepção, inquestionável. Não só pelas conquistas, mas pela evolução tão rápida na carreira de qualidade de técnico que ele teve nos últimos 2 anos. É um moço de 44 anos de idade, sabe? É um garotão ainda, tem 40, por isso que eu não acho que é momento para a seleção. Seleção, quem tem que pensar, esses caras que já estão em fim de carreira, Ancelotti, até o próprio Guardiola, que já não tem mal o que ganhar, ele pode pensar numa seleção, né? Mas o Abel, Muricy pode pensar numa seleção brasileira, ele que parou como técnico, mas pode pensar em ser técnico de uma seleção brasileira. Esses caras podem, porque o Abel não, o Abel vai ter uma longa carreira e trajetória em clubes ainda e talvez vá para a Europa em breve, porque eu não consigo visualizar no mundo 9 treinadores. Pode ter 9, tem que citar aí 9 acima dele. Mas isso eu tento concordar com você. Claro que a gente teria que falar nomes para relembrar. Já é duro. Mas em termos de conquista e outra, só dá pra gente dizer. Não é conquista, é qualidade mesmo. Não. E num futebol difícil, que é o que o Vampeta fala, ganhar título na América do Sul, no Brasil, não é fácil. Não é fácil. Então, eu acho que ele está entre os 10 melhores treinadores do mundo, e não é exagero. Eu não estou exagerando em nada em dizer que ele está entre os 10 melhores do mundo. O Palmeiras reconhece isso, com o próprio salário que paga pro Abel. Que é vocês acham exagero? Não, onde então, vocês acham exagero? Aí que está a questão para ser discutida por vocês. Eu tô vendo aqui que eu pedi para a produção, Guardiola, claro que a gente vai vir pro assunto nível de enfrentamento. Mas o Guardiola, desde 2020, tem 4 títulos. O Ancelotti também tem 4 títulos. O Abel tem 7. Então, mas claro que tem o nível de enfrentamento. Óbvio. Não, mas calma aí. Se você for falar de número de títulos, ele tem 4 de expressão. Sim. Ele tem 2 Libertadores, um Brasileiro e uma Copa do Brasil. Perfeito. Tá bom, em números de expressão, ele empata com os 2. Mas lá também tem campeonato Miguel Piperno. Lá tem Copa de tudo, Copa lá tem Rei. taça de... Tem Liga dos Campeões, né? Não, sim, Piperno, mas também tem título Miguel, que é o que a gente fala, mas ele ganhou o Campeonato Paulista. Lá também tem várias taças, várias acho que a gente não pode comparar cebola com tangerina. Não. Ninguém está comparando o Guardiola eu já acho... Abel Ferreira. Eu tô falando dos torneios. É impressionante. Não, mas eu acho o seguinte, ele com um grande elenco, num grande clube na Europa, por exemplo, digamos que ele tem um grande clube da Europa e um grande elenco. Esse cara faz trabalho para ganhar título, inclusive em Champions. Já vejo ele assim, já consigo vislumbrar ele assim. Eita, aí pode ser exagero. Flávio Prado, elenco. Dá o time pro cara para ver. Dá um time como o PSG, como o Manchester City. Dá pro Abel, para ver o que acontece. Não uma babaiada. Você tem que ver o cara com um grande elenco. Você não tem milagre. Fazer milagre o cara não faz. É que nem eu queria que o Rogério Ceni ganhe título com o São Paulo. Não dá, não tem milagre. Agora, dá um grande elenco como tem o Manchester City na mão do Abel. Sabe por quê? Porque ele é um gestor de pessoas excepcional.
Então, o treinador, além da parte tática, técnica, tem que saber gerir e administrar grupos de pessoas. E ele está se mostrando um gestor de pessoas excepcional, um cara absolutamente diferente. Queimei a língua a respeito dele no começo, viu? Eu dava muito pau na Abel.